Olá a todos, hoje é dia 12 de maio de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Antes de mais nada, hoje é dia 12, é dia das mães, e eu queria aqui deixar aí minha homenagem a todas as mães do Brasil. Basicamente, o que eu queria comentar aqui é esse embate, essa crise constante que aparece aí na mídia e nas próprias redes sociais do governo Bolsonaro. O que dá a impressão é que você tem aí uma nova crise todo dia. Boa parte, pelo menos nos últimos 15 dias, boa parte dessa crise, dessa disputa de poder, e antes de mais nada eu quero deixar claro que eu acho a disputa de poder algo legítimo, porque é natural que as pessoas almejem o poder, isso é legítimo para quem optou pela vida pública, tá? Mas é claro que há maneiras de você fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos 15 dias nós tivemos esse embate entre o grupo ligado ao Olavo de Carvalho e o chamado grupo dos militares, ou de pelo menos alguns militares. Primeiro precisa deixar claro que quando nós falamos militares, nós não estamos falando de um corpo homogêneo, estamos falando de pessoas que evidentemente vão ter opiniões próprias e opiniões que eventualmente são divergentes uma das outras, tá certo? No entanto, essa disputa acabou criando essa imagem de que existe aí o grupo dos olavistas e o grupo dos militares dentro do governo do Jair Bolsonaro. Tá? Por que eu acho que isso não está agregando? Porque vamos imaginar o seguinte: o Bolsonaro ele já é atacado por todos os setores da política tradicional. Eu vou falar um pouquinho do Centrão no Congresso Nacional, como ele está agindo daqui a pouco. Ele é atacado pela mídia, ele é atacado pelos intelectuais, Bolsonaro é atacado de todo lado. E infelizmente, dentro do próprio governo, ele acaba sofrendo não ataques diretos, mas uma instabilidade que faz com que às vezes ele perca tempo em ter que sanar uma divergência interna, ao invés de propor uma agenda, ou de ter uma agenda positiva. O que eu já falei num vídeo passado, o que esse governo precisa, e ele está tentando fazer isso, é um mérito do Bolsonaro, é uma agenda positiva. Ou seja, nós estamos fazendo isso, nós estamos aqui, nós estamos agindo de acordo com as nossas propostas de governo que foram feitas durante a campanha. Isso às vezes ele não consegue fazer porque ele tem que, vamos chamar assim, apagar os incêndios produzidos. Então, é preciso os aliados do Bolsonaro precisam ter isso em mente. Então, eu não estou aqui discutindo, eu não quero debater aqui os méritos como filósofo ou como escritor do Olavo de Carvalho, eu não tenho condição de fazer isso, ainda não li as obras dele, é algo que eu preciso fazer. Mas, por outro lado, as intenções do Olavo podem ser inclusive muito boas, mas a forma como ele faz o debate político, ela às vezes não ajuda, ela não agrega. Ele acaba sendo muito incisivo, de maneira exagerada às vezes, e isso faz com que ele crie uma certa antipatia, e acho que essa é a relação que ele teve com os militares. Porque é claro, vamos imaginar o seguinte, nós vamos ter aí nos militares setores absolutamente diferentes. Você tem o general Mourão, vice, que de fato, na minha opinião, ele tem tido algumas posições contrárias ao governo. Então muitas vezes ele também, é preciso deixar isso claro, ele deveria guardar para si, ficar quieto, ou se ele quiser se expressar, espera o período da campanha eleitoral, se ele tiver a legítima ambição de chegar à presidência da República, e é legítimo isso, que ele o faça no período eleitoral e não como membro do governo, tentando inclusive às vezes entra em conflito com o próprio presidente, tá? E isso é muito ruim para o governo, tá? Então também existe a responsabilidade do Mourão. No entanto, você não pode juntar todos no mesmo balaio de gato. E o Olavo, quando faz a crítica, ele acaba fazendo isso. Ele às vezes fala dos militares, ele identifica, ele fala desse ou daquele, mas ao atacar de maneira muito incisiva, ele faz com que os próprios militares se unam na defesa dos seus membros.
Por isso aparece, aí começa a disputa entre os olavistas e os militares. O que é preciso ver as mediações. Certamente você vai encontrar militares que concordam com o Olavo de Carvalho. Isso seria natural porque são pessoas, são indivíduos que têm as suas posições, suas opiniões. Mas insisto, a forma como ele faz é muito ruim. Eu acho que ele deveria baixar um pouco o tom, né? Fazer o debate no sentido de ser mais propositivo, tentar dialogar mais, perceber que as pessoas precisam fazer uma experiência política para eventualmente mudar de posição. Tá? Então, as coisas não são exatamente como a gente quer. Eu tenho a impressão que às vezes o Olavo fala assim, ou é do meu jeito, ou então está contra mim. Esses polos não pode ser assim, porque na política você tem mediações, você tem a gradação de cinza, então você precisa fazer o debate, né? E sabendo que às vezes você não vai ganhar tudo, você vai ter problemas, você vai sofrer derrotas, você vai ver uma política sendo implementada que não é a que você concorda, isso é natural. Né? Não é possível você achar que tudo que o governo vai fazer vai ter que estar de acordo com o que você pensa, senão você deveria ser o governo. E certamente o Bolsonaro sabe que nem tudo que ele quer fazer ele vai conseguir fazer. Né? Porque tem os limites institucionais, os limites da lei, as pressões que certamente ele sofre todo dia. Tá? Então, não é assim. Vamos pensar que só porque ele é presidente ele pode fazer tudo o que ele quer. Não é assim. Tá? E essa disputa aí dentro do governo, que vai de maneira abrupta para as redes sociais, ela acaba enfraquecendo o governo. Né? E se a gente olhar para o Congresso, nós temos que perceber o seguinte: o Congresso Nacional, ele sofreu uma renovação importante nas últimas eleições. Foi aí a eleição que mais renovação teve. Então entrou muita gente nova, entrou muita gente boa, tá? Alguns nem tanto, como é natural, mas ficou um setor ainda ligado à política tradicional, aquilo que nós chamamos de velha política. Tá? Esse setor, fora, eu não estou nem falando da oposição petista, do PSOL, do PSB, esse povo, PCdoB, esse povo nós sabíamos o que eles iriam fazer, mas eles são minoritários, eles perderam, então eles estão sem saber o que fazer exatamente. Eu me refiro ao Centrão. Né? E o que é o Centrão? Esse setor mais fisiológico dos políticos do Congresso Nacional, que ao perceberem a disputa interna que está tendo dentro do governo, essa falta de coesão no governo Bolsonaro, o que eles fizeram? Partiram para o ataque. E aí nós podemos perceber esse partir para o ataque em alguns momentos. Né? Primeiro, na reforma administrativa que o Bolsonaro fez, o COAF, que é o conselho, que é o grupo que verifica as movimentações financeiras atípicas das contas correntes. Então, por exemplo, minha conta corrente ela tem uma certa movimentação normal, que é a minha conta, né, o meu salário que entra e as despesas que eu vou pagando. Se de repente entra na minha conta um depósito de 20 mil reais, isso gera um alerta, porque está fora da norma, com valor excessivo. Então essa informação vai para o COAF e o COAF verifica se é preciso investigar ou não. Este órgão, na reforma administrativa, iria para o Sérgio Moro, ou seja, haveria uma maior sinergia, um maior contato entre possíveis indícios de crime já com o Ministério da Justiça para que ele pudesse tomar providências. O Centrão, né, que é infelizmente ainda majoritário no Congresso, o que eles fizeram? Eles, numa comissão especial, eles votaram contra, ou seja, tirar o COAF do Sérgio Moro. É claro que isso não impede efetivamente que a corrupção seja punida. Não é esse o problema, mas é uma demonstração de força. Claro que isso ainda precisa ser votado no plenário, mas é uma forma de dizer para o Bolsonaro: olha, você precisa da gente, então você tem que fazer o que a gente quer. Isso é um problema. Por quê? Porque de alguma maneira eles perceberam que ao haver, né, ao você ter ali disputa interna no governo, o que diz, não há dúvida, enfraquece o governo, eles colocaram as manguinhas de fora, vamos dizer assim, né, e começaram a fazer esse tipo de chantagem. Né? Então,
Outra coisa, o Bolsonaro lançou o decreto sobre as armas, né, principalmente voltado para quem é CAC, né, que é colecionador, atirador e caçador, flexibilizando mais ainda a posse de armas, né, liberando alguns calibres e quantidade de munições que você pudesse ter, né, durante o ano. Além de ampliar o leque de categorias profissionais que poderiam ter o porte de arma. Como é o caso de caminhoneiros, jornalistas e por aí vai. Imediatamente, o Rodrigo Maia, que é o típico político do Centrão, fisiológico, oportunista, ele pede para fazer uma consulta, né, pede para o seu corpo técnico fazer uma consulta sobre a constitucionalidade ou não dessa medida. Né? Qual é o objetivo? Ele está preocupado com o problema da lei? Claro que não, mas ele quer mostrar força. Então ele falou, isso aqui não é constitucional, se você quiser aprovar, tem que negociar com a gente. Tanto é assim, essa pressão política é tão forte que o Bolsonaro está aventando a possibilidade, e provavelmente isso vai acontecer, de recriar 2 ministérios para que eles possam ser, e a gente precisa aceitar essa situação, para que eles possam servir de barganha com esse próprio Centrão. Quer dizer, é o grupo fisiológico, é o grupo que visa o poder, mas no sentido mais negativo da palavra, né? Busca se colocar em espaços do poder para benefício próprio e não para benefício da nação. Mas isso acontece por quê? Porque eles perceberam a fraqueza do governo. E essa fraqueza foi demonstrada por causa dessa disputa intestina. Né? Então, o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, eles não estão preocupados com legalidade, eles não estão preocupados com a lei. Tanto é assim que quando o Conselho Nacional de Justiça instituiu a audiência de custódia, que não está prevista na legislação, eles simplesmente instituíram, o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia não falaram nada, olha, isso aí não pode acontecer porque está fora da lei. E de fato ela não está prevista na lei, a audiência de custódia. Mas ela passou e está aí existindo. Né? Agora, com relação às armas, não. Opa, peraí, vamos analisar, é inconstitucional, tem que passar pelo Congresso, o presidente extrapolou os seus limites. O objetivo deles não é discutir a legalidade ou não do decreto, e sim mostrar para o presidente que ele está na mão desses caras. Eles estão sim literalmente chantageando o presidente da República. Tá? Então, nesse momento, todos aqueles que estão comprometidos com o governo, todos que são aliados do governo, todos aqueles que votaram no governo, têm que pôr a mão no... Principalmente as grandes lideranças, claro, tem que pôr a mão na consciência que as diferenças, e elas são legítimas, elas existem, as diferenças precisam ser tratadas de uma maneira um pouco mais positiva. Evitar o enfrentamento direto. Né? Um outro exemplo que é banal, o senador Major Olímpio, ele era o presidente do PSL de São Paulo. Ele resolveu abrir mão do cargo, deve estar muito atarefado lá no Senado, e assumiu o cargo o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Né? E existe uma articulação dentro do PSL no sentido... Vocês devem estar ouvindo uns pássaros aqui ao lado, né? Fazendo aí barulho. Existe uma articulação no PSL no sentido de tentar trazer o jornalista José da Atena para que ele seja candidato a prefeito de São Paulo nas próximas eleições. É uma articulação legítima. Né? O Alexandre Frota, que é deputado federal, né, que no Congresso, inclusive, tem feito um bom trabalho, é preciso reconhecer isso, no sentido de defender o presidente. Ele tem sido um bom articulador nesse aspecto, está fazendo um bom trabalho no Congresso, eu acredito, mas ele já soltou no Twitter uma crítica a essa reunião onde estava o atual presidente do PSL, o Eduardo de São Paulo, né, o Eduardo Bolsonaro e o Datena. Então, veja, você pode fazer a crítica, mas chega para o Bolsonaro e fala assim, olha, eu achei que foi errada essa reunião, você podia ter me convidado, eu estou pensando em outra coisa para São Paulo, vamos tentar conversar. Mas não, a crítica vai para as redes sociais e certamente isso vai parar na imprensa. E a imprensa, como ela já quer destruir o governo Bolsonaro, ela já vai
ampliar isso e vai aparecer para a sociedade que a coisa é maior do que ela realmente é. Tá? Então, é preciso que as lideranças tenham consciência e tenham a prudência na hora de... Isso vale para todo mundo, né? Na hora de você fazer uma crítica pública. Né? Vamos fazer a crítica privadamente, vamos conversar com as pessoas primeiro, né? Vamos fazer ações mais propositivas para evitar que a todo dia surja uma nova crise com relação ao governo do Bolsonaro. Tá? Então, por quê? Porque isso acaba enfraquecendo o presidente, ele acaba perdendo tempo para ficar apagando incêndio. Né? Essa semana mesmo ele fez lá um almoço no comando do Exército em Brasília, né, com a cúpula militar, exatamente, coisa que não estava programada, mas por que ele teve que fazer isso? Para tentar apagar os incêndios causados na disputa do Olavo com os militares. Né? O que o Olavo conseguiu fazer? Não no conteúdo, mas na forma como ele faz, ele conseguiu unificar os militares em torno, eventualmente, de um membro do governo que talvez merecesse ser criticado. Mas o problema está na forma. E isso acaba enfraquecendo o governo e hoje, infelizmente, no Congresso Nacional, e que nós dependemos do Congresso Nacional, porque nós precisamos aprovar a reforma da Previdência, é o Congresso Nacional que vai ratificar as medidas provisórias, né, a reforma da administrativa que o governo fez, e que é o Congresso Nacional que precisa revogar o Estatuto do Desarmamento. Então nós precisamos do Congresso Nacional. O problema é que, infelizmente, existe ali o Centrão, e esse Centrão hoje está chantageando o governo do Bolsonaro, exatamente porque o governo Bolsonaro acabou mostrando essa fragilidade, porque por conta dessa disputa intestina que você tem aí no governo, feita de forma leviana nas redes sociais. Então é isso que eu queria dizer com relação a esses membros do governo. A divergência ela é legítima, a disputa de poder é legítima, mas é preciso saber fazê-la. Cuidado na hora de você expressar essa divergência publicamente logo de cara. Vamos primeiro fazer as disputas internas, né? Vamos conversar e vamos ser mais propositivos na hora de fazer a crítica. É isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.